990, antes de vir para cá. Né? Saudosa memória do professor Tarcísio Viana, que foi meu professor de canto, saudoso professor Amin Feres, Eliane Fagioli, aquela época lá. Entendeu? Então, estamos aí para você ter uma ideia. 30 anos de efetivo serviço, estou reconvocado para o serviço ativo, porque eu gosto do que eu faço. E bom para ambas as partes, né? Quando você é reconvocado, tem interesse das duas partes. Às vezes eu quero, mas o comando não quer. E de uma forma muito específica, a proposta foi feita pelo próprio comando. Então, melhor ainda, né? Então, assim, depende de você, do seu trabalho. Então, por aí já começa. Então, que se fosse tão ruim assim, quer dizer, na primeira oportunidade já teria... Mas essa questão também de gosto, de cada um, as pessoas que... Cada um traça o seu caminho. Não é assim? Então... como músico, se eu falar assim, no mercado de trabalho a nível de Brasil, né, que muitas pessoas tocam por prazer. Agora, quando você toca por prazer, né, ganhando dinheiro com aquilo que você faz, é muito melhor. Eu gosto do que eu faço, gosto da farda que eu envergo, né, ainda ganho dinheiro com isso. Sustento minha família, está ali minha esposa, né. Ela nem queria vir porque ela não queria ofuscar a beleza das demais. Mas eu convenci que ela viesse, as brincadeiras à parte, tá certo? Então tá aí, para vocês terem uma noção, assim, uma breve noção, a meu respeito, já dá para ter uma visão do que é a Polícia Militar nos quadros de música. Nós temos hoje 20 bandas de música, sendo 2 na capital e as outras 18 no interior, uma orquestra sinfônica e uma orquestra show, que é a Academia Musical Amos, que nós chamamos ali na academia, no quartel. Para os detalhes, vou pedir o Tenente Lacerda, que é meu violinista, regente, e meu espala, ele vai passar para vocês, tá? Eu falo só com essa abertura aqui, e vou chamar o Lacerda para continuar com vocês aí, tá bem? Então, eu acho assim que vale a pena tentar, vale a pena, quem sabe vários de vocês podem estar com a gente aí, envergando essa farda e sob a nossa batuta ali, quem sabe, né? Vai ser um prazer. Eu só tenho cara de bravo, eu não sou não. Aqui é Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Tenente Lacerda. Hoje eu sou o espala da orquestra e sou também o responsável pelo agendamento musical. Ou seja, todas as atividades musicais da capital são agendadas comigo. Então, eu acumulo essas duas funções. E a gente, como oficial, vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Nós acumulamos algumas funções no decorrer da carreira. Bom, eu quero primeiro agradecer, é um projeto muito interessante, e eu vou falar das nossas atividades, inclusive essa é uma das atividades que nós não promovemos, né? É da escola, mas eu digo, é uma iniciativa nossa também, porque isso é importante para nós. Eu vou explicar por quê, em virtude das nossas atividades hoje em dia. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu me graduei aqui em 2003, em violino, na classe do professor Edson, e tenho muita recordação daqui, gosto muito daqui. E eu entrei em 92 e, basicamente, passei pelas graduações. Hoje eu sou primeiro-tenente. E eu vou comentar um pouquinho aqui da carreira, da nossa carreira, do que a polícia oferece, do que a polícia, o que ela faz, das nossas atividades. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o acesso. O acesso. Em uma orquestra normal, tradicional, né, que nós chamamos, que é a Polícia Militar, nós somos uma orquestra dentro de uma instituição militar. Inclusive, já falo, nós somos a única instituição militar no país, até hoje, na América Latina, que tem uma orquestra sinfônica. Então, tem características que só nós temos. Nenhuma força militar no Brasil tem uma orquestra sinfônica, só que em Minas tem isso. E o que acontece? O acesso das orquestras, ela está ligado a abrir vaga e outras características. Na Polícia Militar, o acesso é por concurso, então é um acesso muito... depende de cada um, né? Não depende de abrir uma vaga. Então, há concursos regulares todos os anos, chegou o tempo, você tem o direito a fazer o concurso. Passou no concurso, você tem acesso à carreira e acesso às graduações, que eu vou comentar aqui agora. Então, essa eu considero
isso é muito democrático, né? Porque não depende de abrir vaga, não depende do quadro de orquestra aumentar ou diminuir. Então, o nosso acesso está dentro da categoria dos músicos que são os especialistas dentro da Polícia Militar. Nós temos outros especialistas, como o médico, os enfermeiros, comunicações, e esse acesso, então, está ligado, basicamente, ao seu mérito. Fez o concurso, chegou no seu período, fez o concurso, você tem acesso à carreira. Então, a nossa carreira começa com um soldado de primeira classe. E aí vou passando aqui. O soldado de primeira classe, quando eu entrei na instituição, em 92, a gente tinha acesso direto a terceiro sargento. Hoje isso mudou, a polícia ela está mudando muito a sua área de educação. Hoje, inclusive, para ser oficial de carreira da Polícia Militar, que não é da atividade musical, você precisa ter o curso de Direito e provavelmente já está em andamento, né, se ingressar como soldado vai precisar de curso superior. Para a área musical, ainda não musical, os especialistas em geral, isso ainda não está muito definido, porque nós estamos discutindo sobre isso em virtude de que no interior e outros lugares assim não tem curso superior. E acaba que não é interessante para a instituição abrir vaga e não preencher as vagas. E o que está acontecendo é isso. Tanto que essa questão de curso superior é porque o MEC agora controla as nossas carga horária, nosso curso. Então, o nosso curso hoje é reconhecido como tecnólogo, o curso de segundo grau, o curso de soldado, as outras formações, né, sargento, cabo, sargento, a especialização, que é o CASP, e o curso de oficial também. Então, hoje, faço parte de uma grade do MEC. Então, o MEC exige algumas coisas para ele conceder esse título. E o que acontece? Daqui a um tempo, realmente vai ser obrigado o curso superior para soldado. Inclusive, o último concurso que teve não preencheu todas as vagas, por isso que voltou a definição lá do comando, determinação, voltou a exigir o segundo grau. Mas, fatalmente, não tem volta a isso, porque o MEC precisa disso para conceder o título que a polícia fez os tratados lá. Então, a nossa carreira inicia-se com soldado de primeira classe, é feito um curso de 9 meses, e a pessoa o militar promovido a primeiro soldado. Depois cabo. Terceiro sargento, eu acabei não falei, ali cabo e soldado são as primeiras graduações, então simplesmente nós designamos praça. Aquilo ali chamam de divisas, às vezes vocês podem ver, é uma listra, não. No nosso linguajar é divisa, tá? Essas designações aqui de soldado e cabo. Terceiro sargento são chamados já de praças graduadas, que tem terceiro sargento 3 divisas, 4 segundo sargento e primeiro e 5 divisas primeiro sargento. Subtenente, que da hierarquia das praças é o que tem a maior graduação. Depois vem as praças especiais, que eu não coloquei aqui, essas praças especiais, mas existem algumas graduações específicas para quem está fazendo curso de oficial. Então, eu vou falar um pouquinho da carreira musical. O músico, ele tem uma carreira diferente do PM, a pessoa que faz o curso, que se ingressa na PM, que não é especialista. Quem faz o concurso para oficial, ele tem acesso a coronel, ao posto de coronel. Nós, da especialidade de música, temos acesso somente ao posto de capitão na ativa. Na reserva, ainda nós contamos com a promoção depois que completa 30 anos de serviço. E uma coisa interessante é o seguinte, que para ser oficial músico, só quem é da carreira de músico. Ou seja, um civil que vai fazer um concurso agora, eu quero se tornar músico na Polícia Militar. Você não tem o acesso como é o curso de oficial, que você pode chegar e fazer algum curso específico para oficial. Não, no nosso caso, é um concurso interno para quem já é da classe de especialista músico. Ou seja, só quem segundo sargento, hoje, só pode prestar esse concurso quem é de segundo sargento para cima, né, ou primeiro ou subtenente, e que tem 15 anos de serviço. Então, é um acesso muito democrático, todos têm acesso, depende só do mérito e do seu tempo. Então, o acesso na carreira da instituição é muito democrático, isso é muito bom
porque você tem uma perspectiva. Quando você ingressa como soldado, você pode almejar tranquilamente a carreira de oficial. Isso a instituição nos permite. Como eu falei lá dos praças especiais, aí eu não coloquei, mas há uma graduação, há uma platina diferente para quem está fazendo o curso de oficial. Tanto para esse que faz o curso de especialista, músico, ou também que são PMs que também estão na mesma carreira, ou os cadetes que fazem curso para oficial. Eles ingressam, então eles têm uma platina diferente. Eu não consegui achar ali para hoje, ficou muito corrido hoje, não achei. Mas aí o aspirante oficial é aquele que fez o curso, esse curso que eu estou falando, que é o curso específico para oficial de carreira, que é oficial policial militar. Ele faz o curso de 3 anos, depois ele recebe essa platina de aspirante. Ele fica 6 meses e depois ele é promovido a segundo tenente. Então, por exemplo, no meu caso, que eu sou músico, eu não passei por isso. Eu não fui aspirante. Tem uma vantagem também, que a gente faz o curso em 1 ano só. Quem faz o curso para ingressar nessa carreira militar, de policial, ele precisa fazer o curso de 3 anos, depois ele passa por esse estágio. Então, no meu caso, a gente faz um curso de 1 ano e você já vai promovido ao posto de segundo tenente, que é esse posto aqui. Depois, prosseguindo na carreira, primeiro tenente e capitão. Aqui é onde nós paramos, onde a instituição nos permite chegar. Houve um tempo, né, que os militares músicos chegavam a coronel. Inclusive, eu vou falar um pouquinho depois daqui dele, sobre o que foi o idealizador da orquestra, o primeiro regente. Depois disso, o posto de major, que é uma estrela que nós chamamos de estrela gemada, tá? Tenente-coronel 2 estrelas e coronel 4 estrelas. A título de curiosidade, existem outras platinas para outras funções que a Polícia Militar instituiu. Uma delas é uma platina específica que é para o comandante-geral. Só usa essa platina que é o comandante de toda a Polícia Militar. Tem uma platina para o coronel, que é o subcomandante, que é chamado chefe de Estado-Maior. Eu não consegui achar isso ali hoje, foi muito corrido. E uma platina também para o chefe do gabinete militar. E existe também uma platina diferente para os juízes militares. Então, eu não vou entrar muito nesses detalhes para a gente falar mais aqui da orquestra, só mesmo falando um pouquinho sobre a carreira. Bom, como o capitão já falou ali, nós temos hoje na Polícia Militar uma tradição muito grande com música. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Militar de Minas, além de ter uma única orquestra, que não existe em outras instituições militares, ela é a única que tem 20 bandas. Hoje, nós somos a instituição militar que tem mais bandas de música no Brasil. Isso é uma tradição muito grande de Minas. Para vocês terem uma ideia, só na região metropolitana, que nós temos 11 bandas civis. Então, assim, Minas tem uma tradição com banda muito grande. Isso foi absorvido pela instituição. Então, nós temos tradição com música. Então, hoje, temos 20 bandas, 18 no interior e 2 aqui na capital. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a banda de música, as atividades. Eu vou discorrer um pouquinho sobre a banda de música, a AMOS, que é a Orquestra de Baile e a Orquestra Sinfônica. Hoje, a banda de música nossa aqui da capital, ela executa muitas atividades, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas chegam para mim e perguntam: poxa, a gente não vê falar de orquestra, não vê falar de banda, mas nós trabalhamos muito. E eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas que a gente faz. E o que acontece é que, normalmente, não é divulgado porque como a demanda é muito grande, as pessoas que solicitam as atividades musicais, são muitos pedidos, a gente atende as demandas que a instituição autorizou, e essas demandas são ligadas a órgãos públicos ou uma escola. Então, por exemplo, esse evento agora, esse período agora que nós estamos vivendo de período de criança, Semana da Criança, né? Nós temos muito pedido de escola. Então, você pode falar assim: poxa, eu posso pedir uma banda para ele na escola do meu filho? Sem problema. O que acontece é que, às vezes a gente não tem um calendário para poder divulgar os nossos eventos. Esse que é o grande, vamos dizer, pedra no sapato que vamos dizer, das nossas atribuições. A gente não consegue montar um calendário porque as demandas são muito grandes. Então, nós somos hoje o único órgão público que atende gratuitamente a vários órgãos, vários eventos.
Então, exemplo, que a banda de música, ali é um desfile na academia, além das atividades matinais que elas fazem toda semana, tem no mínimo 2. Fora os desfiles, as comemorações, vocês provavelmente veem eles, mais certo, né, em 7 de setembro. Mas, se passarem na porta da academia, terça e quinta, às 7 horas da manhã, vocês vão ver a banda lá tocando. E, além disso, olha lá, eu dei esse exemplo aqui, porque esse exemplo é em Mariana. Essas instituições todas oficiais do governo, nós hoje, os músicos fazem parte do cerimonial do governo. Então, nós atendemos aos eventos do governo e esses outros eventos, como eu falei, de escolas, hospitais. Então, assim, hoje nós somos praticamente o único órgão público musical que atende gratuitamente a vários órgãos, entende? E isso traz como é que fala? Muitos empenhos e não nos permite ter um calendário para a gente poder fazer uma programação e convidar. Por isso que eu falei que, com a guia dessa importância desse evento, são eventos que a gente tem interesse e está gerando para a gente poder fazer isso, poder ter um calendário para poder convidar, para poder chamar as pessoas. E daqui a pouco eu falo da orquestra. Bom, então, ali está vendo, a banda está isso aqui é Tiradentes, tá? Que é ali, ó, os eventos que acontecem lá no dia de Tiradentes, 21 de abril. Isso aqui é a escola. A imagem não ficou muito boa, porque a foto não foi muito boa, mas uma das coisas que a banda faz muito... cadê o André? Não está aí não, né? Ele pode falar mais também de outros lugares. Mas a banda, ela hoje é empregada assim, em muitos eventos. Hoje, nós temos 2, são as agremiações que mais trabalham na nossa instituição, até porque são 2, então a gente tem mais condição de atender mais eventos. Mas nós, hoje... estamos, assim, bem espremidos. Temos que... Agora é final de ano, então, tem um curso de ProERD. Vocês já viram falar de ProERD? Já viram, né? ProERD é um curso, é um trabalho da instituição para prevenção de droga. Então, final de ano, muita formatura, então a gente toca muito, muito. Então, às vezes, você fala assim, poxa, eu não vejo a banda tocar, não vejo a orquestra, mas a gente trabalha muito. É justamente por isso que a gente não consegue ter um calendário. A banda de música é a instituição mais antiga que nós temos, mas eu gosto de pesquisar, eu já vou falar aqui um pouco sobre o livro que eu escrevi sobre a orquestra, e eu estou também trabalhando uma outra pesquisa sobre justamente a origem da música aqui na polícia. Eu vou falar um pouquinho daqui da AMOS, que por incrível que pareça... dá um pouquinho de uma foto de bandas antigas. Por incrível que pareça, parece que a origem da música na polícia militar não está na banda. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas nós temos muita tradição da música dentro da corporação. Vamos lá para a AMOS. A AMOS, o que é? Uma orquestra de baile. Essa orquestra também trabalha muito. Nós temos... eles fazem os eventos de confraternizações, bailes, festa de aniversário de unidades. Então, recentemente, agora eles completaram 30 anos, eles foram formados, criados em 4 de setembro de 1986. Então, é a instituição... é a agremiação mais recente que nós temos. Então, nós temos ali a formação de Big Band. Né? A AMOS hoje ela não tem a Big Band completa, o quadro não completou, mas é o estilo. Tá? Então, eles trabalham muito também. Aqui nós temos, tá vendo? Guitarra, contrabaixo, teclado. Aqui é o regente, é o diretor. Tem teclado ali atrás. Então, é a formação de Big Band. Então, quem gosta desse estilo, quem tem facilidade, quem tem habilidade para esse estilo de Big Band, temos também essa opção na Polícia Militar. E aí eu quero mostrar um pouquinho sobre isso. Olha, eu estou pesquisando um pouquinho, é uma pesquisa que eu já avancei um pouco, mas as atribuições não me permitem concluir isso até hoje. Mas tudo indica que a origem da música na Polícia Militar, tá, de Minas Gerais, está ligado a esse tipo de formação aqui. Ó. Que formação é essa? Parece que é o seguinte, depois de 1850, depois da guerra, na guerra de 1850, né, é provável, a Polícia Militar, na época era exército, inclusive, mas os oficiais já trabalhavam aqui em Minas e eles faziam as bandeiras, o que a gente estuda na história, que os bandeirantes fizeram no início da colonização, mas em Minas, como era tudo muito novo, os comandantes militares faziam essas incursões pelo interior. E eles levavam músicos, e esses músicos
não eram pagos pelo erário do Estado. Tudo indica que esses comandantes pagavam seus próprios músicos, ou seja, eles provavelmente faziam parte da tropa deles, pegavam lá quem que era músico, e tinha um momento de retreta deles lá na hora nos momentos lá de lazer. E tudo indica que eu vi não sei se é o pioneiro, parece que é o general Pamplona, era um comandante da época, mas eu não sei exatamente se ele começou, ou se... O que a gente dá para perceber é que antes de instituir banda militar na polícia, esses grupos já atuavam. Então, assim, parece que é um embrião, uma coisa que eu estou pesquisando ainda. Então, por isso que eu trouxe essas fotos. Essa foto é recente, tá? Isso é 1928. Mas era mais ou menos isso aí. Uma outra foto aqui, tá vendo? Isso aqui era mais ou menos isso aí, ó. As pessoas levavam o instrumento preso à cintura e chegava um certo momento lá no meio de um momento de parada deles, eles faziam uma retreta. Então, a música, acredito que tudo indica também, com outros estudos que eu vi, que as próprias músicas, as instituições civis, né, as bandas civis, têm origem na formação militar. Aqui uma outra banda também, tá vendo? Eram os instrumentos que eles usavam. Ali, agora já tem até instrumentos de corda, tá vendo? E essa foto é recente, tá? Em 1934. Mas é só para ter uma ideia do que eu percebi com esse início dessa pesquisa. Ok, vamos lá para a Orquestra Sinfônica. Já estou terminando aqui a minha parte. Essa é a foto mais atual que nós temos, a formação que a orquestra possui hoje. A orquestra, eu vou falar um pouquinho da história dela. Nós contamos o início da Orquestra Sinfônica em 1949, que foi a primeira apresentação. Mas ela começou em 1948, e como que essa orquestra se iniciou? Vamos dizer assim, poxa, ninguém tem isso no Brasil, só Minas que tem uma orquestra sinfônica, como que isso começou? Houve um comandante, acabou que eu não consegui trazer a foto dele. Ele está aqui, ó. Está aqui no final da capa. Coronel Egídio Benício de Abreu, ele era clarinetista e foi comandante da Academia da Polícia Militar. E ele, amante de música clássica, ele idealizou isso. E como que ele começou? Com mais, vamos dizer assim, o que a gente deve pensar, né, para iniciar um grupo: ensinar a criança. A orquestra, para ele começar esse grupo, ele primeiro começou com os filhos dos militares. Mas banda já atuava nesse período, então ele foi pegando filhos de militares das bandas, aí isso foi espalhando. O que aconteceu? Essa escola, chamada de Escola de Formação Musical, ela conseguiu coisas assim tremendas. Primeiro porque é o seguinte: como é que era a rotina dessa escola? As pessoas faziam uma avaliação, percepção musical e talvez uma prova de conhecimentos, ingressava na instituição. Só que esse ingresso não dava direito a ele de continuar, não. Ele tinha avaliação de 3 em 3 meses. Os mais antigos, quando eu entrei, já tive aula com um oficial daqui que era desse período, foi da última escola, 1965, ele disse o seguinte: toda sexta-feira tinha prova. E quem não avançasse nas provas, perdia a vaga. E quando eles ingressavam, eles recebiam um salário, um soldo que eu não lembro na época qual o valor que é. Os jovens ingressavam com 13 anos, de 13 a 15 anos. E as pessoas que ingressaram nessa escola, hoje, assim, se espalharam pelo Brasil. Vocês provavelmente já ouviram falar de muitos. A Guida conheceu muitos deles, eu vou mostrar até a foto deles de alguns aqui. E a partir dessa escola que se iniciou a orquestra. Então, depois de um ano de estudo, pegaram jovens muito talentosos, né? Por isso que também, com essa condição de pagando, né? Dando uma estabilidade e fazendo uma seleção de jovens talentosos, então a coisa cresceu muito. Muitos que ingressaram, terminaram, tiveram um pouco na orquestra, depois fizeram concurso, foram para outros lugares, foram para outras orquestras no país, até fora do Brasil. E, assim, realmente foi um celeiro de grandes músicos. Isso eu conto aqui nesse livro, que no final aqui vai ser sorteado 2 exemplares aí para vocês.
Mas lembrando que tem 2 exemplares aqui na biblioteca também. Quando a gente lançou o livro, eu deixei aqui na biblioteca. Então, eu vou contar um pouquinho quem eram os professores. Ou seja, para essa orquestra funcionar, esse coronel, ele convidou o Sebastião Viana. Sebastião Viana é o pai do Marcos Viana, é o pai do Tarcísio Viana. O capitão até falou sobre ele aqui, o Tarcísio Viana. E ele trabalhava no Rio de Janeiro com o Villa-Lobos. Eu cheguei a entrevistá-lo antes dele falecer. E ele me explicou um pouquinho da história dele, eu coloco aqui no livro também. E ele foi realmente assim, uma pessoa muito idealizadora, um grande músico, e ele iniciou esse projeto. Ele chegou a coronel músico. Há um tempo atrás tinha esse acesso, né? Até pouco tempo atrás tinha major músico ainda na instituição. Aí, com algumas mudanças na legislação, não foi permitido mais esse acesso. Mas houve tempo em que ele tinha essa possibilidade. Inclusive, o Sebastião Viana, ele já entrou no posto de capitão, que foi um acordo lá com o comandante-geral da época. Então, com essa estrutura, a orquestra foi formada. Com 1 ano, eles já fizeram a primeira apresentação e iniciou-se a orquestra. Então, para essa escola também funcionar, ele convidou professores. Um dos professores é esse aqui, que veio fugindo da guerra. Ele é húngaro. E é o professor Garbo Buza, que deu aula aqui na escola também, no conservatório, lá na UFMG, lá na Afonso Pena, né? Teve também João Donlier, um professor também de teoria. Então, Raul Cavani, também, eu tenho foto dele aqui no livro, eu só não coloquei aqui. Então, assim, ele selecionou professores muito bons para dar aula nessa escola de formação. E, a partir daí, foi formada a orquestra. Então, aqui uma foto desse início. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho, só rapidamente, do nome desses... talvez alguém conheça algum desses violinistas. Mas aqui é o professor Buza no meio e a classe de violino deles. Provavelmente isso aqui é a turma de 1955, 1953. Aqui é o professor Buza também e os alunos. Esses alunos aqui, eles estão aí. Alguns morreram, mas eles ainda estão tocando em muitas orquestras. Deixa eu ver aqui o nome deles, rapidamente. Não sei se vocês já conheceram... Eu não consigo segurar aqui. Você consegue segurar para mim? Então, aqui, olha. Da esquerda para a direita... desculpa. Esse aqui é Antônio Lúcio. Esse aqui é o Milton Ismael de Miranda, que foi o Spala aqui muito tempo na Orquestra Sinfônica aqui do Estado. José Dias Lana, que foi para o Rio de Janeiro. Benedito da Silva Carvalho. Maximiano Alves Gouveia, esse aqui. Esse aqui é o Adolfo. O Adolfo também esteve aqui muito tempo. Hortensique Chaves. Antônio de Almeida e Ricardo Benício de Abreu, que era o filho do coronel Benício de Abreu. Obrigado. Então, esse é um exemplo, mas eu peguei lá as informações no BI. Então, assim, houve escola de 1948 até 1965. Então, com essas escolas, muitos profissionais foram formados, muitos músicos muito talentosos que se espalharam pelo país. Aqui, o Sebastião Viana, com a orquestra lá no BG, que é onde ela foi formada ao início. Aqui também vocês devem conhecer, ou ter ouvido falar. Quem toca violoncelo? Aqui. Ok. Você já ouviu falar do Watson Cleese? Não, Watson Cleese hoje é professor da Universidade do Rio de Janeiro. Esse é o Watson Cleese, quando ele tinha essa idade, 13, 15 anos. O Márcio Eymar Malar também foi um violoncelista, eu acho que está ou no Rio ou no Norte. Os outros aqui, eu sei mais ou menos, mas esse aqui, o Zé Maria, que toca parece que dá aula Tereza, Zé Maria dá aula onde? Já parou, né? Tá, aqui. Então, assim, aqui só tem alguns exemplos, mas, assim, teve muitos professores
muitos músicos que foram conhecidos aí, estão espalhados pelo país, que vieram dessa escola de formação. Aqui o Sebastião Viana também, regendo. Ok. O que eu queria só falar também um pouquinho é que a orquestra hoje, ela funciona muito ligado, como eu disse, a esses empenhos do cerimonial do governo e outras, né, de outros órgãos públicos. Por isso, assim, que a gente, na prática, não consegue, nós estamos tentando, né, já tem um tempo, de manter um calendário para podermos programar concertos, como eu falei aqui. O que acontece é que, realmente, a demanda é muito grande e a gente tem até que dividir a orquestra. Então, teoricamente, assim, a gente deve fazer em torno, aí, talvez, de apresentação, juntando uma orquestra e grupos menores, conjuntos de câmara, a gente deve fazer, talvez, uns 50, 40 apresentações por ano. Mas, fora as apresentações, nós fazemos muita solenidade. Então, o que hoje nos absorve muito em termos de emprego é solenidade. Então, isso assim, a orquestra não foi criada para isso. Mas isso hoje é difícil de sair. Então, hoje, nós temos demandados por vários órgãos. Você pode falar assim, tem como você levar um quarteto de cordas, um grupo para tocar lá na minha escola? A gente consegue, sem problema. Mas, por exemplo, juntar a orquestra toda para fazer um concerto é uma luta. Nós estamos justamente gerando alguns concertos para isso, para a gente tentar esse calendário. Mas hoje esses empenhos excessivos de solenidades impedem da gente estar executando esses programas que a gente tem interesse. Então, por exemplo, além dos órgãos do governo, nós fazemos a solenidade dos órgãos públicos, praticamente todos. A gente está sempre tocando em algum órgão público nosso, ou da Câmara dos Vereadores, ou a posse dos juízes do tribunal, a posse daqui do juiz lá no Fórum Lafayette, a Procuradoria. Então, tem uma solenidade, nós estamos atuando em algum momento. Quando é em ambiente fechado, é um grupo da orquestra. Quando é aberto, são grupos da banda de música. Bom, era isso que eu queria deixar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, fica a palavra. Tá? Eu quero dizer que, para a gente da Polícia Militar, nós da Polícia Militar, esse contato com o público, com a sociedade, é muito importante. Pode falar. Hoje eu faço o agendamento das 4 agremiações, as 2 bandas, a orquestra de baile e a orquestra sinfônica. Então, são todos. Né? Para você ter ideia, o ano passado nós tivemos 882 empenhos, juntando todas as agremiações. Mas isso não é o grupo todo. Às vezes é o grupo todo, às vezes, no caso da orquestra, é um quarteto, é um conjunto de metais, um quinteto de metais, entendeu? Então, nós organizamos para podermos também fazer um pouquinho de música em música de câmara. Né? A gente faz trios. Então, esse período agora de Semana da Criança, a demanda de tocar em hospitais, as crianças não têm acesso, às vezes, estão internadas, então a gente faz tudo. Né? A gente hoje atua muito, trabalha muito. Sim, só que 18 ficam espalhadas no interior, tá? 2 aqui na capital. Tá. As bandas do interior, elas estão ligadas aos comandos regionais lá. Então, aqui, eu só agendo da capital. Nós só temos acesso aqui à atividade da capital. Tá? Você é de onde? Qual cidade? Ah, tá. Acho que tem uma banda mais perto lá. Tem banda lá mais perto. Bom, mas aí é o comando regional. Se você procurar uma unidade lá, eles já vão te orientar, né, para fazer algum evento. Ok, alguém mais? Tá. Hoje, para você ter ideia, a gente tem uma dificuldade muito grande com o pessoal. Né? Isso não é só na área musical. Toda a polícia tem essa questão de pessoal, porque a sociedade aumenta, ou seja, para você aumentar os funcionários públicos do Estado, o que acontece? É um gasto muito grande para o Estado. A gente está vendo hoje como é que é a questão de gasto público, isso tem que ser bem gerido, e a gente não consegue ter outras agremiações justamente porque demanda abrir mais concurso e ter mais pessoal. E isso é oneroso. Então, o Estado hoje está evitando, né, se onerar mais. Então, não tem previsão de aumentar a banda, não. Pelo contrário. Inclusive, há uma proposta, talvez, até diminuir 1 ou 2. Mas, mesmo assim, a Polícia Militar de Minas ainda vai ter o maior número de bandas.
Não, a orquestra não tem previsão de aumentar justamente por isso, porque a gente não completou, nós não completamos nem o nosso quadro. Nós deveríamos ter 61 músicos, praças e 5 oficiais, né? Nós temos hoje 48 e 2 oficiais. Então, ou seja, é difícil completar esse quadro. Alguém mais quer perguntar alguma coisa?